E aí galera, tudo bem? Satisfação imensa estar aqui com vocês nesse projeto enriquecedor, maravilhoso que é o Gnada. Enfim, eu conheci esse projeto através de um amigo meu que também fez parte da Gnada. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que aconteceu com a minha história, né? Que aí a gente nessa troca a gente pode caminhar junto e um vai ajudando o outro, vai dando insight. Bom, meu nome é Thiago Leite, eu sou docente da FRJ atualmente, sou formado em nutrição e formado em educação física. Mas antes de chegar lá, eu tenho que contar um pouquinho da minha história. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, sou casado com a Raquel, tenho um filho de 13 anos, que é o Rafael Coelho Leite. Era pai de pet, meus dois pets faleceram esse ano, ambos com 17 anos, foram dois poodles que fizeram parte da minha história também. Mas enfim, voltando um pouco no tempo, quando eu tinha 13 anos, estou no Rio de Janeiro, sou carioca, quando eu tinha 13 anos de idade, numa quarta-feira, eu me lembro como se fosse hoje, um belo dia de sol, e eu, ao invés de ir para o colégio, que ficava em frente à minha casa, lá em Botafogo, eu matei aula. Então, na minha mochila já foi preparada. Em vez de caderno, ao invés de estojo, eu botei um pé de pato. Sou criado em Botafogo, para quem não sabe, é perto da praia, famosa praia de Ipanema. Então eu peguei o dinheiro do lanche, fui de ônibus, era próximo, e cheguei na praia de Ipanema. Lembra? Quarta-feira, dia de sol, mas era quarta de manhã, tipo 7 da manhã, não tem ninguém na praia, né? Ou praticamente ninguém na praia. Todo mundo trabalhando ou tá no colégio. E curiosamente, quando eu chego na praia, o mar tá em ressaca, né? Então, pela primeira vez eu vi um mar assim gigante. Eu era acostumado a entrar na praia, no mar, até mar grande, mas de ressaca mesmo, nunca tinha visto tão de perto. Mas eu já estava lá, já estava com a mochila, estava com o pé de pato, estava disposto a entrar no mar. Confesso que fiquei com medo, né? Mas 13 anos você acha que é o super-homem. E eu falei, já tô ali, não vou perder esse lindo dia de sol e vamos mergulhar. Vou resumir para vocês. Eu mergulhei, me achando super-homem, né? Me achando com aquela minha força interior imensa, e aquele mar gigante foi a minha criptonita, literalmente. Então eu praticamente morri afogado, fui ressuscitado por bombeiro aos 13 anos. Então não era nem para estar aqui, foi quase um milagre. E essa foi minha primeira guinada, né, aos 13 anos de idade. Minha mãe nem soube disso, meu pai também não, ficou sabendo há pouco tempo atrás. Eu não contei para eles, enfim. E essa foi minha primeira guinada. Ou seja, a partir dali eu percebi que eu tinha que valorizar bastante a vida. Tem pessoas que não percebem isso até hoje, mesmo sendo adulto, idoso, né? Sempre acha que vai ter um sol que vai nascer para ele no dia seguinte. E nem sempre isso acontece, né? Então, para diversas pessoas hoje, né, o sol não vai amanhecer amanhã. Quantos morrem por dia nesse Brasilzão, no Rio de Janeiro, no mundo? Cara, centenas de pessoas, milhares de pessoas. E um dia, infelizmente, esse dia vai chegar pra gente, né? Então, assim, naquele momento eu percebi que eu teria que ser a minha melhor versão todo dia. Eu não sabia exatamente como, 13 anos, obviamente não. Aí a vida foi passando, e eu cheguei então na educação física, depois fiz nutrição, e logo percebi que o que corria na minha veia era ser docente, dar aula. E assim foi. Dei aula em um monte de universidade, né, a carga horária extensa, conheci muita gente, muito network, e passei para o concurso público para a FRJ. E lá estou, né, há 10 anos, mais ou menos. Estou lá até hoje. E nessa minha trajetória, nessa minha jornada, eu percebi que o meu propósito de vida, ou seja, a guinada que aconteceu há 13 anos atrás, 13 anos atrás não, quando eu tinha 13 anos, meu propósito de vida maior era de alguma forma tocar nas pessoas, transformar as pessoas pelo meu conhecimento. Tá? Então eu abordo bioquímica, fiz doutorado em bioquímica, abordo sobre bioquímica, fisiologia, nutrição esportiva, são matérias que eu gosto. Então assim, eu acabei percebendo pela docência, né, que eu conseguia tocar em várias pessoas, e com a minha voz, com o meu conhecimento, com a troca com os alunos especialmente, eu conseguia de alguma forma ajudá-los, né? Além até do papel de docente, ajudar até pensando em relação ao propósito de vida. Eu falo muito disso também, não só conteúdo técnico. Bom, pois bem, acho que essa foi a minha primeira guinada, quando eu percebi que o dia nem sempre chega, eu tenho que aproveitar e parar com aquelas picuinhas pequenas que
normalmente as pessoas têm. E desse processo de docência, bom, se o meu propósito é cada vez mais levar minha voz para o maior número de pessoas, para transformá-las de certa forma, eu vou dizer que, entre aspas agora, tá? Fiz um upgrade de docente para palestrante. Então comecei a fazer cursos, me preparar cada vez mais para fazer as palestras, porque a palestra, de fato, acaba sendo um upgrade para a docência, para o docente, porque a voz dele amplia. Quando você está em uma palestra, você está no palco, você é referência, a sua voz realmente amplifica muito. E essa foi uma segunda guinada minha, porque não veio ao acaso, sabe? Então, de docente para palestrante, você tem que se preparar, você tem que estudar. Não é porque você é professor e vai querer dar uma aula, numa palestra, num grande evento. Se você for no perfil professor, talvez não seja tão agradável para a audiência, para quem está escutando. Então, assim, dentro desse meu processo de desenvolvimento, eu desenvolvi comigo uma metodologia para tentar trazer uma palestra mais atraente. Que eu posso conversar com vocês melhor até ao vivo, e vai ficar gravado no YouTube depois, que é a metodologia 4E. 4E. Ou seja, você tem o E de ensino, então com certeza eu tenho que passar conteúdo técnico, mas de uma forma clara, objetiva. Esse é o primeiro E, ensino. Tem o segundo que eu coloquei como entretenimento. Então uma palestra, ela tem esse lado também. Uma palestra não pode ser um cinema, onde você chega, vê o filme inteiro, mas não interage. Você não interage com o filme, com os atores. Na palestra está muito mais para teatro, onde você pode interagir sim com a sua audiência. Então eu botei o segundo E de entretenimento. E como eu contei aqui com vocês, da minha história um pouco, né, a questão da praia e tal, o que eu fiz? Eu fiz um storytelling. Na storytelling você consegue contar ou passar uma informação na forma de história. Isso tem toda uma estrutura também por trás, né? Uma estrutura de história. Existe uma estrutura dos grandes filmes, por exemplo, que aumenta a retenção e não fica aquela coisa meio chata ou maçante. Então, nas minhas palestras, eu também tento inserir o storytelling, que vai muito de acordo com a audiência. Qual é a audiência? Para quem estou embalando esse presente e estou dando esse presente, sabe? Então, eu tenho que entender a audiência, eu tenho que entender qual é o momento dela, qual é a demanda dela, qual é a dor que eu quero sanar, o desejo que ela quer sanar, para construir essa palestra. E a gente tem então o E de ensino, o E do entretenimento, o E do engajamento, né? Então, com essa interação que eu faço durante a palestra, de fato interajo com o público, eles acabam engajando mais. Tem o lado também do autoconhecimento, que eu forço isso um pouco na palestra. O autoconhecimento, até o autocuidado em relação à saúde, para você ficar aqui o maior tempo possível nesse planeta Terra, né? Longevidade com qualidade de vida. Então posso explorar um pouco mais também com vocês depois dessa questão, mas ao vivo no YouTube vai ficar com certeza melhor o bate-papo. Então temos o E do ensino, o E do entretenimento, o E do engajamento, e aí se tudo isso funciona muito bem, você tem o E daquela experiência memorável ou transformadora, que você realmente vai levar uma mensagem maior, muito mais do que o conteúdo técnico da palestra em si, mas uma mensagem maior, impactante, né, que você vai levar para casa, uma pergunta, alguma coisa assim, que eu vou deixar, e aí cada palestra é diferente, porque muda muito conforme, de fato, qual é a audiência, se é idoso, se é criança, né, qual é a expectativa, até onde eu posso ir, até onde ela tem um conhecimento sobre o meu tema, né, como que eu vou tentar desenvolver essa trama, literalmente. Cada slide do PowerPoint é uma cena do filme. Então, literalmente, eu tenho que desenvolver um filme que fique atraente, que ele fique na expectativa do que vai acontecer nesse filme ou nessa palestra a cada momento, tá? Então, sempre tem uma abertura mais impactante, e aí você tem esse filme, que normalmente eu coloco um protagonista no filme e o antagonista, né? Aí pode ser muitas coisas. Normalmente o protagonista da minha palestra é a própria audiência, sem ela perceber no início, mas depois ela acaba percebendo que ela tem as próprias cartas na manga para decidir o que vai fazer da vida em relação, por exemplo, à nutrição, ao exercício físico, a controle de tóxicos, cigarro, álcool, aos seus relacionamentos, ao ambiente, às pessoas tóxicas ou não que ela se relaciona. Tá? Então tudo isso eu vou misturando na palestra. A questão até do sono também,
controle do estresse, que é o estilo de vida da pessoa. Então, eu sou da área da saúde e eu mostro um estilo de vida favorável para saúde, longevidade e performance ou produtividade, né? Que isso aí com certeza transforma a vida dela. Então eu faço essa metáfora. São as 6 joias: joia da nutrição, do exercício, do sono, manejo do estresse, controle de tóxico e relacionamento. São as 6 joias. E existe uma 7ª joia também, que todo mundo tem, está batendo no seu coração agora, mas em algumas pessoas está adormecida. É a joia memorável, o que vai te levar para uma vida épica. Então você tem que acordar ela. Acordar. Então você é uma joia que você consegue visualizar ou ter a visão do futuro, onde você quer chegar. Você está aqui hoje no ponto A, onde você quer chegar no ponto B. E aí você tendo essa visão clara, você consegue então planejar, ter um planejamento assertivo, né? Aí são técnicas até do coach, né? Ferramenta de coach. Primeiro que é a transformação interna, a pessoa tem que querer transformar, né? Então ela tem que ter a visão do futuro dela, o propósito, onde ela vai estar daqui a 1 ano, 2 anos, com quem, né? Com quem você senta à mesa, você está sentando com quem à sua mesa, são seus relacionamentos, vai estar querendo ganhar quanto, faturando quanto. Quando você tem uma visão mais clara, você consegue então fazer um planejamento mais assertivo, uma rotina, disciplina e tudo mais, que é a joia memorável, a 7ª joia, e aí você consegue então viver essa vida épica, né? Então você realmente tem que viver. Você vive o presente, mas você planeja o futuro, mas também tem que viver o presente. E muitas pessoas não estão sabendo viver, vivem estressadas, vivem irritadas, acordam de mau humor, e não estão valorizando o ar que está nos pulmões. Então, essa é a minha pegada na palestra, nessa transformação que eu tento passar para as pessoas. De certa forma, foi uma guinada também, quando eu saí do modelo professor para o modelo palestrante. Então, não sei se alguém aqui também tem experiência de ser palestrante, ou quer ser palestrante, ou já é palestrante, quiser trocar esse tipo de conteúdo, informação, eu fico à disposição. Tá? Então, eu gosto desse modelo de palestra, não aquela palestra chata, cheia de artigos, só artigo, que é importante, claro, mas só isso não. Tá? Uma palestra não pode só contar uma linha do tempo, ela tem que ter uma história por trás que fica muito mais atraente, fica numa embalagem tipo presente, mas eu preciso saber para quem é o presente para poder montá-la direitinho. Tá? Então eu fico aqui à disposição, tá? Para a gente poder aprofundar esse tema num bate-papo que eu tenho certeza que vai ser gratificante para ambos os lados, para todo mundo, né? Então, de novo, meu nome é Thiago Leite, atualmente docente e professor, e espero vocês. Tudo bem? Até uma próxima. Um forte abraço. Storytelling neles. É isso. Faz diferença. Conte uma história que aumenta a retenção do conteúdo, no mínimo em até 20 vezes.